Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje o resumo desse dia 10 de março de 2026. Eu vou chamar, como sempre faço, a Laura Couto lá na nossa redação, mas o dia 10 de março pra gente, né, Laura? Uma data especial, um ano do ICL Urgente no ar, Laura. Sim, Rodrigo, estou muito feliz de a gente estar celebrando esse um ano, esse compromisso que a gente tem com o nosso espectador desde que a gente começou, no dia 10 de março do ano passado. Também estou muito grata, é um ano que eu entrei aqui nessa aventura de ser apresentadora do seu lado, essa parceria incrível, você é meu grande amigo, e também com o Bruno, nosso redator que está aqui do meu lado, e vários jornalistas aqui do ICL que me inspiram muito, então estou muito feliz e que venham muitos programas, né, Rodrigo? Que bom, Laura. Você é bem mais nova do que eu, mas para mim também um gosto especial ter colocado esse programa no ar. Agradecer a toda a nossa equipe técnica, a direção de jornalismo do ICL, o Maurício Arruda, que foi quem ajudou a conceber esse programa, Leandro Demore, a Carol Souza, o Ricardo Gouveia, que está todo dia aqui com a gente, toda a nossa equipe técnica e de apuração. Sem ela não haveria tudo isso e sem você não haveria também esse programa, que é um programa feito com análise a quente e a informação que vai acontecendo ao longo do dia. Vamos em frente, né, Laura? Boa tarde para você que mora nesse país em que finalmente o caso Master começa a chegar na turma de Jair Bolsonaro, hein? Campos Neto, presidente do Banco Central. Temos uma apuração exclusiva hoje mostrando o Daniel Vorcaro visitando seguidamente o Banco Central, né? Na época do Campos Neto. E governador do Distrito Federal Ibanez. Será que finalmente vai cair a casa do Ibanez? É o que nós vamos acompanhar a partir de agora, esses e outros assuntos aqui no ICL Urgente, que faz um ano nesse dia 10 de março. Mais um bolsonarista inelegível? Será que nós teremos isso a partir desta terça-feira? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, retoma hoje às 7 horas da noite o julgamento de duas ações que podem levar à cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL, bolsonarista radical. Os processos envolvem também o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente afastado da Alerj, Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro. Ele que foi preso, né, por vazar informações sobre operações policiais contra políticos ligados ao Comando Vermelho. Bom, as ações envolvendo o Bacelar e principalmente o governador Cláudio Castro apontam uso e abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Segundo as investigações, Castro e Bacelar teriam criado cerca de 27 mil cargos considerados fantasmas para empregar cabos eleitorais em órgãos públicos ali do Rio, o que teria contribuído para a reeleição do governador. Mas tem um problema, né? O julgamento é retomado hoje, mas tem um problema. Dependendo do timing da decisão final, não sei se ela sai hoje, tem recurso, etc. Dependendo de tudo isso, a punição para o Cláudio Castro pode não ter muito efeito. Laura, explica pra gente isso, por favor. Rodrigo, olha o absurdo. Segundo integrantes do TSE, o cenário mais provável é que mesmo com a condenação, caso ela aconteça, o Castro ainda consegue disputar as eleições desse ano e eventualmente assumir um mandato no Senado. Isso porque a conclusão definitiva do julgamento pode acontecer só depois da diplomação dos eleitos, que é a etapa que formaliza todo esse resultado das urnas. E segundo precedentes da própria Corte, a inelegibilidade impede a candidatura, mas não leva à perda de mandato quando a decisão ocorre depois da diplomação. E tem mais, ainda que o Castro seja declarado inelegível por 8 anos, o período dessa punição vai coincidir com a duração de um eventual mandato no Senado, que também é de 8 anos. Ou seja, o Castro poderia tomar posse e exercer o mandato normalmente, mesmo condenado, e concorrer à reeleição em 2034. Rodrigo. Seria um absurdo dos absurdos. Fora isso, na sessão de hoje há a expectativa de que um dos ministros do bolsonarismo, que lá estão André Mendonça, o terrivelmente evangélico e terrivelmente bolsonarista, e Cássio Nunes Marques. Os dois integram o TSE. Eles são ministros do Supremo e, na qualidade de ministro do Supremo, integram o Tribunal Eleitoral. Um deles poderia pedir vistas do processo, atrasar tudo, e aí a gente poderia cair nessa estratégia aí que a Laura acabou de explicar para a gente. Nós vamos acompanhar e amanhã traremos mais detalhes sobre os fatos lá no TSE.
Bom, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento de 2 deputados federais e um suplente, né, pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. A sessão começou às 9 horas da manhã. É aquele caso das emendas parlamentares. O colegiado vai julgar a ação penal na qual são réus os parlamentares Josimar Maranhãozinho, que é do PL, do Maranhão, Pastor Gil, que é do PL, do Maranhão, e o suplente Bosco Costa, que é do PL do Sergipe. Tudo PL, tudo Partido Liberal. Olha os 3 aí na tela. Esse aqui é o suplente, né? Esse aqui é o suplente e os outros 2 estão aqui também. Então nós temos os três em julgamento por desvio de emendas. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de cobrar propina para liberar emendas. Laura, traz outras informações sobre isso também. Sim, Rodrigo, essa é a primeira ação penal sobre desvios de emendas enviadas para a análise do STF desde o início dessa pressão do ministro Flávio Dino por mais transparência no repasse de verbas públicas. E além desses deputados que você citou, mais 5 pessoas ligadas a esses parlamentares também são réus no processo e também vão ser julgadas hoje. De acordo com a denúncia da PGR, entre o fim de 2019 e o começo de 2021, esses parlamentares teriam pedido 25% de propina ao então prefeito de São José de Ribamar, que é a 3ª maior cidade do Maranhão, para destinarem recursos públicos por meio de emendas parlamentares. Do total de R$ 6.700.000 enviados, R$ 1.600.000 voltariam para o bolso desses deputados. As investigações começaram a partir da notícia crime apresentada pelo próprio ex-prefeito e o pagamento de propina não aconteceu. As defesas negam todas as acusações. Rodrigo. Então, vamos aguardar. É o primeiro enfrentamento concreto do Supremo a essa bandalheira das emendas parlamentares, que vamos relembrar. Tem 3 deputados aqui que você nunca ouviu falar, né? A não ser que seja do Maranhão e tal. Mas esse esquema vem de Eduardo Cunha. Depois foi reforçado na época do Arthur Lira e segue atuando com o atual presidente da Câmara, Hugo Mota. Então é um esquema em que os parlamentares têm controle do orçamento, tiram esse controle do Poder Executivo e, além de tudo, corrupção. Então tem que enfrentar, essa é uma deturpação grave e o ministro Flávio Dino está enfrentando esse crime contra os cofres públicos e um crime contra a democracia brasileira. Bom, nós voltamos a falar, como eu prometi no começo do programa, nós voltamos a falar sobre o escândalo do Banco Master e agora parece que os personagens bolsonaristas começam a sair da sombra, porque até agora a imprensa tradicional, aí Globo, UOL, etc., principalmente Globo, queriam transformar esse caso do Master num caso... O problema é o Supremo Tribunal Federal? Não, o problema é a roubalheira do Banco Master, autorizada pelo Banco Central da época do Bolsonaro com Campos Neto e com participação de governadores. E nós vamos falar de um deles agora. Ibanez Rocha. Ele é o personagem. Governador do Distrito Federal. Né? Ele é acusado de embolsar, através do escritório da família dele, 38 milhões de reais da gestora Reage, gestora de fundos, investigada pela Polícia Federal e ligada ao Banco Master. É um caso complexo e é de propósito a complexidade para ser difícil de investigar, mas a gente está aqui para explicar para vocês. O Ibanez assinou, ele não, né? O escritório da família dele assinou um contrato com um fundo ligado ao Master que previa a venda de honorários num caso de precatório. Vou explicar melhor. Precatório, quando qualquer cidadão ganha uma ação da prefeitura, do estado, do governo, ele entra numa fila, ele ganha ação, tem direito a receber. E aí ele entra numa fila e às vezes demora anos e anos para receber. Os advogados, nos casos grandões, ganham honorários gigantescos para conseguir liberar esse dinheiro. E o que o Ibanez fez? Ele era advogado num desses casos e vendeu o direito de receber o honorário no futuro para esse fundo ligado ao Banco Master. Coincidência ou não, na mesma época em que ele assina o contrato, já eu vou mostrar o contrato aqui na tela, na mesma época, o BRB, banco estatal, estava tentando comprar o Banco Master. Reparem só, o dinheiro entra de um lado para o escritório de advocacia da família dele.
e o dinheiro sai do outro lado do BRB para tentar salvar o Banco Master. A Laura explica melhor para a gente este caso que vazou finalmente. Até a Globo está dando manchete, significa que o Ibanez perdeu a proteção que ele tinha. Laura. Sim, Rodrigo, em maio de 2024, o escritório Ibanez Advocacia e Consultoria vendeu para o fundo Reag Legal Claims os direitos sobre honorários advocatícios no valor de 38 milhões de reais, como você informou. Esse fundo hoje se chama Pedra Azul. E o diretor desse fundo, o Marcos Ferreira Costa, é o mesmo representante do Grupo Bornel, que é outro fundo investigado pela Polícia Federal por ter sido usado em uma operação do Master e da Reag para comprar 25% do controle do banco BRB abaixo do preço do mercado. Então, para se ter uma noção, meses depois de firmar o contrato com o escritório da família do Ibanez, o diretor dos fundos participou e votou em assembleias de acionistas do BRB como representante desse fundo Bornel. O Marcos Ferreira também aparece na Comissão de Valores Imobiliários como responsável pela Reag, que foi liquidada pelo Banco Central em janeiro. Então, o resumo da ópera aqui, a suspeita é que o Master, por meio da Reag, pagou 38 milhões de reais para o governador Ibanez Rocha através de um contrato com o escritório da família dele. E aí, em troca, o Ibanez teria facilitado a compra do Master pelo BRB, que é controlado pelo governo distrital, que hoje o governador é o Ibanez Rocha. Em nota, a defesa de Ibanez Rocha afirmou que o governador está afastado do escritório desde 2018. Ora, isso é evidente. Sabemos que ele está afastado. A questão é que o escritório é tocado por um filho dele. Vamos ver um trecho da nota do Ibanez? Podemos colocar aqui na tela? Para a gente dar o outro lado, né? A defesa do governador esclarece que ele está afastado do escritório desde 2018, de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase 6 anos após o seu afastamento. Esclarece-se ainda que o governador nunca participou de qualquer negociação com o senhor Marcos Ferreira, que é esse tal que a Laura citou aqui, desse fundo, tampouco com outros representantes desta empresa. Vale lembrar, né, gente, está aí o outro lado, está aí o posicionamento do governador, mas vale lembrar que em depoimento à polícia no fim de dezembro, Vorcaro disse ter mantido conversas institucionais com o governador, na presença de outras pessoas, inclusive. Ibanez afirma que só esteve com o banqueiro uma vez. Isso são os posicionamentos oficiais. Mas o que fica muito claro é que o governador do Distrito Federal tentou colocar o BRB, o banco estatal, para salvar o banco quebrado do Daniel Vorcaro. O cerco a Ibanez está se fechando e aí os aliados começam a pular fora. Presta atenção nisso. Até outro dia o Ibanez era tão poderoso que podia participar do golpe de 8 de janeiro, podia estar envolvido até o pescoço no caso do Master, e nada saía nem na imprensa, gente. Hoje saiu no Globo. Quando eu vi no Globo, eu falei, aí tem. E aí logo em seguida veio. O Partido Liberal, oficialmente o Partido Bolsonarista, rompeu com o Ibanez, agora, né? Porque está com medo de ser arrastado para dentro do caso Master, e o caso Master tem tudo a ver com o bolsonarismo. Então tá aí na tela, PL rompe com o Ibanez, e propõe até uma CPI do Master lá na Câmara Legislativa. A Laura tem outros detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, é isso. O que aconteceu hoje foi que o Partido Liberal propôs uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para investigar a fraude do Banco Master, principalmente o que envolve o BRB, o Banco de Brasília. A pressão pela criação da CPI aumentou depois da publicação da notícia de um contrato entre o escritório de advocacia da família do Ibanez e um fundo da Reag Investimentos, que é toda essa notícia que a gente está comentando agora, e a Reag Investimentos, que está sendo investigada no contexto das fraudes do Master. A decisão do rompimento foi tomada pela presidente do Partido Liberal no Distrito Federal, a deputada federal Bia Kicis. E com esse rompimento, o Ibanez deve ficar definitivamente de fora da chapa do Partido Liberal para esse ano. Ele estava estudando aí uma candidatura ao Senado, mas acho que não vai rolar, né, Rodrigo? Ele queria compor a chapa bolsonarista, né, que vai ter uma candidata a governadora, pode até ser a vice dele, vai ter provavelmente a Michele Bolsonaro ao Senado, e o Ibanez Rocha queria ser o segundo nome nessa chapa. Mas os bolsonaristas já estão tentando se afastar dele porque viram que é um corpo que vai ficar estendido no chão no meio dessa investigação do Master. Então estão entregando o Ibanez de bandeja, que agora não tem jeito. Bom, o governador sancionou hoje um projeto para socorrer o BRB, que ele mesmo deixou entrar nessa arapuca do Master. Bom, o projeto de autoria do Poder Executivo lá do Distrito Federal estabelece alternativas para fortalecer o capital do banco. O BRB ficou com um rombo nas contas justamente por comprar papéis podres do Master.
A situação poderia ser ainda mais grave se o Banco Central, já na gestão do Galípolo, no governo do Lula, não tivesse liquidado, feito a intervenção e liquidado o Master e impedido essa negociata envolvendo o Banco Estatal lá de Brasília. Então é um caso muito, muito grave. Mas os escândalos, né, não param. Hoje saiu uma outra notícia, tentando, né, tirar o foco um pouco dos bolsonaristas e jogar de volta só no STF. Olha o que saiu. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria participado de uma degustação de uísque ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro. Isso aqui foi divulgado pelo site Poder 360. Além de Vorcaro e Moraes, Andrei Rodrigues, da PF, Dias Toffoli, outro ministro do Supremo, Paulo Gonet, Hugo Mota, Ricardo Lewandowski também teriam participado desse encontro em Londres em abril de 2024. Eu estou colocando tudo no condicional porque é uma apuração do site Poder 360. Eles têm a informação de que houve a viagem e de que houve essa degustação de uísque, mas até onde eu vi não tem fotografia, não tem um registro assim cabal de que eles estiveram todos nessa degustação, mas a notícia que saiu é essa, e nós estamos trazendo aqui. De acordo com a reportagem, a degustação do uísque teria um custo de mais de 3 milhões de reais e teria sido bancada pelo próprio Vorcaro. Foi realizada no George Club, um clube privado localizado numa área nobre de Londres. Está aí, ó, esse lugar aí é uísque, charuto e tal. Sabe o que me espanta? Bom, se for confirmado, é um absurdo ministro do Supremo, né, em festinha paga por banqueiro. Mas sabe o que me espanta? Quando Gilmar Mendes organizava encontros desse tipo em Portugal. Não sei se teve degustação de uísque, em Portugal talvez de vinho. Quando Gilmar Mendes era o amiguinho da Globo, da direita. Quando Gilmar Mendes impediu o Lula de virar ministro da Dilma, lembram, na véspera do impeachment? Aí não havia problema, o Gilmar Mendes nunca foi incomodado nos encontros que ele organizou. Até tinha o apelido de Gilmar Palusa. Do mesmo jeito, trem da alegria, levando autoridades brasileiras, misturada com empresário, misturada com tudo. Ou denunciamos todos, ou então não tem denúncia nenhuma. O escândalo é só quando é o Alexandre de Moraes, que acabou de julgar o Bolsonaro, ou o escândalo também é o Gilmar Mendes, na época em que ele impedia o Lula de ser ministro. Então tem que valer para todo mundo. De qualquer maneira, está feito o registro e nós aguardamos as explicações do ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, do diretor da Polícia Federal. Ele esteve lá nesse encontro, Dr. Andrei Rodrigues, delegado federal, no encontro pago pelo banqueiro, que agora está sendo investigado pela própria Polícia Federal. Complicado, né? Complicado. Bem, mas vamos falar dos outros personagens, porque isso aqui a imprensa tradicional mostra. Né? Mostra. Mas como eu dizia, o Ibanez até agora estava blindado e tem um outro que continua blindado. E nós vamos falar dele agora. Uma apuração do repórter Kleber Lourenço, aqui do ICL Notícias, mostra que o Banco Central virou praticamente o segundo lar de Daniel Vorcaro durante a gestão de Roberto Campos Neto. O banqueiro Vorcaro visitou o BC, o Banco Central, nada mais, nada menos do que 24 vezes entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2024, quando então finalizou a gestão de Campos Neto à frente do BC. 24 vezes, 24 visitas do Vorcaro, enquanto o Campos Neto era o presidente do banco. Roberto Campos Neto, vale lembrar, era tão próximo de Jair Bolsonaro que foi votar em 2022 com aquela camisa amarela da seleção para dizer: eu sou presidente do BC, mas antes de tudo eu sou um quadro da extrema-direita brasileira. Esse é o Campos Neto. E um quadro que ajudou o Vorcaro a abrir o banco dele, até um banco chancelado com autorização do Banco Central. Olha só quantas vezes por ano o banqueiro esteve lá no Bacen. Esse é um levantamento feito pelo Kleber Lourenço, a matéria está no site, com base na Lei de Acesso à Informação. Podemos colocar o quadro aqui? É um quadro que mostra todas as visitas, né, do Vorcaro ao Campos Neto, ao Banco Central, na verdade. Não sabemos com quem que ele se encontrou, né? Mas em 2019, 11 visitas. Em 2020, em 2022, em 21 ele pulou, nenhuma. Em 22, 2 visitas. Em 23, 4. E em 2024, 5 visitas. Ele era um personagem assíduo no Banco Central. Eu até fico curioso para saber se presidente do
Itaú, do Bradesco, também tem essa quantidade de visitas ao Banco Central. Detalhe, em 2019 foi o ano em que ocorreu a aquisição do Banco Máxima pelo Vorkaro, que depois ele transforma em Master. Lembra? Ele compra um banco com outro nome, muda, foi em 2019. Né? Somando os horários de entrada e saída de todas essas visitas aqui, o Kleber fez a conta, ó, dá 21 horas, 45 minutos e 1 segundo. Ou seja, ele ficou quase um dia inteiro dentro do Banco Central, o Vorkaro, nesse desespero. Primeiro para criar o banco e depois para tentar salvar o banco. E o Banco Central não o perturbou enquanto o Campos Neto esteve lá. Por quê? Por que o Campos Neto e o bolsonarismo protegeram o Vorkaro? O cunhado do Vorkaro pagava a campanha de Jair Bolsonaro. O Campos Neto é suspeito. Por que o charuto e o uísque em Londres levantam suspeição e as visitas do Vorkaro ao Banco Central não levantam? Só o ICL divulgou isso até agora. Está todo mundo caladinho. Por que o Campos Neto é tão protegido na imprensa brasileira? Por quê? Porque ele faz a ligação com o bolsonarismo e nesse momento a gente está na véspera de eleição. Entre outros motivos. Então vamos seguir acompanhando. O ICL aposta na apuração de todos aqueles que são suspeitos de terem participado desse escândalo, no caso o Master. Principalmente dos personagens da extrema-direita, que é da onde vem o Banco Master. Os integrantes da CPMI e do INSS afirmam que só tiveram até agora acesso a 0,25% do material relacionado à quebra de sigilo do Vorkaro, celular. Segundo membros da comissão, o conjunto de dados reunido teria cerca de 500 gigabytes, o total, né? Mas o que foi efetivamente repassado para a CPMI seria apenas 740 megabytes. Então a Polícia Federal está segurando para fazer vazamento a conta-gotas? E para controlar o que sai e o que não sai? Um pedaço da Polícia Federal que é mais, vamos dizer assim, lava-jatista? É isso que está acontecendo? Bom, o material disponibilizado aos parlamentares contém, até agora, o que chegou na CPMI, contém basicamente as conversas privadas do Vorkaro com a namorada, que é onde tem menos interesse público envolvido. Se bem que tem algumas pistas ali, né? Reunião com fulano, ele vai contando para ela. Mas o grosso mesmo, as conversas com a autoridade, com o político, com o ministro, isso tudo está guardado, a Polícia Federal está controlando e a gente não entende se o ministro André Mendonça está participando desse esquema de controlar e vazar a conta-gotas só o que interessa. Não vazar nada sobre o Campos Neto, por exemplo, sobre o bolsonarismo. Então a gente está de olho nisso também. Articulações internacionais da extrema-direita, hein? Só que de dentro da prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização, olha só isso, gente. Pediu autorização ao Alexandre de Moraes para receber a visita de Darren Bitt, assessor sênior do governo Trump para as políticas relacionadas ao Brasil. Laura, ele quer receber um assessor do Trump dentro da cadeia, é isso mesmo? Ele acha que virou bagunça, né, Rodrigo? Esse Darren Bitt, ele ficou conhecido aqui no Brasil por criticar o governo Lula e a atuação do ministro Alexandre de Moraes no processo sobre a trama golpista. E lá nos Estados Unidos, ele é responsável no Departamento de Estado por propor e supervisionar as políticas e ações de Washington em relação a Brasília. Ele já classificou Moraes como o principal arquiteto da censura e também da perseguição ao Bolsonaro aqui no Brasil. É aquela narrativa trumpista clássica, né? Narrativa, vamos ver se vai ter autorização, espero que não. Bom, o segundo escândalo de jatinho envolvendo Nicolas Ferreira, hein? Jatinho, né? O Nicolas já tinha aparecido no outro avião lá do pessoal da Lagoinha, pago pelo Vorkaro e tal. E agora a gente descobre que durante a campanha de 2024, o tal do Nicolas, que diz que é o rei da moral e dos bons costumes, ele viajou num jato pertencente a Nelson Ramos Aguilera, denunciado pelo Ministério Público por integrar uma organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro e uso de máquinas de caça-níquel. Olha isso, gente. É uma apuração do Intercept Brasil, a partir do cruzamento de registro do fretamento de aeronaves. A Laura tem outras informações. O segundo jatinho suspeito do Nicolas, ele é meio distraído com isso, hein, Laura? Rodrigo, a história é complexa, mas é o seguinte, vou explicar. Na semana passada, quando foi divulgado que o Nicolas pegou carona com um jatinho do Daniel Vorkaro em 2022, o deputado resolveu fazer piada e respondeu o seguinte: tomara que o dono da Latam não cometa nenhum crime daqui a 4 anos. Agora parece que essa desculpa não vai mais colar, Rodrigo, porque segundo o Intercept, em 2024, o Nicolas fez 15 viagens bancadas com a verba do fundo partidário. O custo desses voos superou
R$3 milhões, conforme indicam notas fiscais emitidas pela empresa All Jet Táxi Aéreo LTDA. E isso não é novidade. Mas o que não havia sido revelado até agora é que um desses voos foi operado pela All Jet e foi realizado em uma aeronave da empresa que pertence ao Aguilera, que você citou, o empresário denunciado em 2022 por lavagem de dinheiro. Ou seja, diferentemente do caso do jatinho do Vorcaro, dessa vez o dono da aeronave já tinha sido denunciado bem antes do Nicolas entrar no avião. Rodrigo. Então não vale mais a desculpa que ele deu, né, Laura? Ele é distraído, ele vai entrando em avião de qualquer um, inclusive da bandidagem aí, né? Tá perigosa a situação do Nicolas Ferreira. Eu vou trazer aqui atualizações da guerra. Estou chegando lá, gente. Estou chegando lá nas atualizações da guerra. Espera um pouquinho só. É aqui, ó. Exatamente, ó. Nova ameaça dos Estados Unidos, hein? Trump diz que vai atacar com 20 vezes mais força o Irã. A declaração foi dada hoje. Caso o país mantenha bloqueio lá no Estreito de Hormuz. Bom, isso acontece. Eu estou com um problema aqui no meu equipamento aqui na mão. Mas eu vou retomar aqui. Isso acontece depois dele afirmar mais cedo à rede CBS que a guerra praticamente acabou. Então, o Trump, ontem, preocupado com a alta do preço do dólar, do preço do petróleo, disse, a guerra acabou. Depois o Irã falou, acabou nada, continuam bloqueados os petroleiros. E hoje o Trump está dizendo que vai atacar o Irã com 20 vezes mais força se não liberarem a passagem dos petroleiros. Ele publicou até uma postagem na rede social dele. Se o Irã fizer algo que interrompa o fluxo de petróleo, será atingido pelos Estados Unidos 20 vezes mais forte do que foi atingido até agora. Rezo para que isso não aconteça. Este é um presente dos Estados Unidos para a China e para todas as nações que usam imensamente, intensamente o Estreito de Hormuz. Obrigado pela atenção sobre esse assunto, o presidente Donald Trump, ameaçando fortemente retomar aí os ataques ao Irã. Eu queria só agradecer mais uma vez a Laura aqui pela participação, pela parceria, mas dizer, Laura, hoje você vem aqui para o estúdio já. Sim. Nós vamos comemorar esse 1 ano aí do ICL Urgente. Vem para cá, enquanto isso eu vou dar um recado aqui. Tô indo aí, Rodrigo, tô indo aí. Vem. Olha, mas eu quero deixar um recado aqui. Você, por acaso, já está no nosso grupo do ICL Notícias no WhatsApp. Você recebe as principais notícias do Brasil e do mundo. Quem está no grupo vai acompanhando em primeira mão, antes até das coisas serem postadas nos nossos programas, no nosso site. Como é que você entra nesse grupo? Você digita icl.com.br/grupo e é através desse grupo que você vai conhecer a grande novidade que o Eduardo Moreira vai anunciar no final desse mês. É uma novidade que tem a ver com tecnologia, tem a ver com disputa das tecnologias. Eu não posso dar mais spoiler do que isso. Entra no grupo icl.com.br/grupo e aí você vai ficar sabendo antes de todo mundo qual é a grande novidade que vem no final desse mês. É uma novidade que vai mudar aí a maneira da gente operar no jornalismo. Você entra em icl.com.br/grupo. Vem aí o N2, mas antes quem vem aí é a Laura, que a gente fica sempre um na redação, outro aqui. Vamos comemorar junto. Opa, tem bolo! Vem a nossa equipe, 1 ano no ar. O Bruno Concílio, o nosso Gus, representando toda a nossa equipe de editores, equipe técnica. Ali, né? Vamos virar para aquela câmera. A Laura é minha chefe aqui. Vamos organizar aqui. Isso. Então vamos lá. É isso. Né? Parabéns? Não tem vela, mas assim, parabéns, é o programa mais novo do ICL. É um orgulho para todos nós fazer esse programa há 1 ano. Obrigado a vocês, principalmente. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico,
com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.